Olá, setor da saúde. Começa agora o podcast QR Content, uma iniciativa da QualiRede. Aqui você vai encontrar discussões sobre temas relacionados à gestão em saúde, entrevistas com administradores e gestores, médicos de referência e representantes de instituições preocupadas com o futuro e melhorias do setor no Brasil. Eu sou Pedro Leva, médico auditor da QualiRede, e aqui no estúdio recebemos o Rafael Mariano, epidemiologista. Rafael, é uma honra estar com você. Rafael, atualmente várias doenças, como o sarampo e a dengue, ressurgiram como importantes agravos no Brasil. Como o senhor tem acompanhado esses alertas? Sim, Pedro. Realmente são doenças que anteriormente estavam sob controle, né? Principalmente o sarampo, controlado pela vacinação, e que agora estão retornando. Esse é um dado de extrema importância, né? E que tem que ser abordado nas mesas de gestão, porque são doenças com elevada virulência e que têm toda a condição de serem controladas pelas medidas de atenção primária à saúde, que nós entendemos que deveriam ser prioridade para os gestores da área. Realmente alguma coisa errada deve ter ocorrido no cuidado da atenção básica no Brasil. E o senhor classificaria as doenças reemergentes dentro dos agravos negligenciados em saúde? Com certeza. Eu acredito que esse tipo de situação, né, em que você controla uma doença e depois você perde, né, o controle, né, por ou negligência de investimento ou negligência até da importância que elas deveriam ter, né, na agenda pública, ela não condiz com o momento histórico e desenvolvimento socioeconômico do país. A AIDS talvez seja a grande doença emergente da nossa época. O senhor acredita que ela está sob controle no Brasil? Como o senhor tem acompanhado as iniciativas como as estratégias de redução de danos e a profilaxia pós-exposição? Sim, Pedro, eu acredito que dentro desse tema, né, de doenças emergentes e reemergentes, não devemos esquecer que a AIDS foi a grande doença emergente da nossa época. Várias estratégias foram desenhadas para controle do agravo e algumas iniciativas de maior impacto na modernidade, além do controle com a terapia antirretroviral, tem sido as estratégias de redução de danos e profilaxia pós-exposição. Eu acredito que essas medidas, né, elas têm muito a contribuir ainda, especialmente nos grupos mais vulneráveis. O senhor acredita que o sistema de saúde está preparado para uma grande pandemia? Ou o nosso tempo de resposta seria inicialmente lento até a mobilização dos recursos necessários para o seu controle? O sistema de saúde do Brasil, ele se caracteriza pela excelência, né, dos profissionais que atuam nele. Então, eu acho, né, na minha opinião, que essas pessoas elas seriam capazes de direcionar o sistema de saúde de modo eficaz para o controle de uma pandemia que ocorresse no Brasil, né, que chegasse até nós, ou até mesmo algum novo agravo que tivesse um impacto de saúde pública importante. Nesse sentido, eu sou bastante otimista, né, com base na qualidade dos nossos recursos humanos. E o senhor acredita na eficiência do sistema de notificação de agravos no Brasil? Esse é um outro tema sensível, né? Infelizmente, né, pelas condições continentais do país, nós temos ilhas de excelência e temos locais que ainda demandam recursos e pessoal humano capacitado local. Então, no sentido de uma campanha que fosse lançada contra um agravo, eu tenho certeza que os setores de excelência poderiam, né, gerir adequadamente a crise. Mas, infelizmente, né, na tarefa do dia a dia de notificação, sabemos que isso fica muito a desejar, né, principalmente nos setores mais remotos do país, como, por exemplo, na Amazônia. Embora a vigilância sanitária e os órgãos públicos estejam comprometidos com o controle desses agravos, qual a importância do sistema privado de saúde no controle dessas novas doenças? O sistema privado ele foi relegado, né, pelas normas como suplementar, mas nós sabemos que uma parcela importante da população depende da ação do sistema privado de saúde e agora, né, toma força a iniciativa em ações voltadas à atenção primária dentro do sistema privado de saúde. Dentro deste modelo, né, de atenção primária, eu acredito que o sistema privado tem muito a contribuir, inclusive, né, com uma qualidade de excelência devido aos recursos que possui, né, no controle de doenças, por exemplo, através da vacinação e de iniciativas de atenção primária
nas empresas ou até mesmo nos convênios. E como o senhor compreende fenômenos como grupos que defendem o não uso de vacinas? Essa é uma questão também muito sensível, né, que está relacionada diretamente com a reintrodução de doenças controladas e deve ser visto dentro do contexto de como a sociedade deve gerir, né, a liberdade das pessoas. Então, cabe ao sistema legislativo, né, determinar limites dessa liberdade, e eu acredito, né, que o senso de responsabilidade dos nossos congressistas vai fazer com que as pessoas se sintam obrigadas, né, ou sejam obrigadas a prestar os devidos cuidados à saúde aos seus dependentes, né, ou até mesmo quando a negligência quanto ao próprio autocuidado possa colocar em risco a saúde pública. E o senhor acredita que a mídia colabora no controle das doenças emergentes, como no surto de coronavírus na China, ou gera um pânico desnecessário na população? Essa é uma questão importante também, pouco abordada, né? O papel do noticiário nem sempre ele é positivo quando se trata de doenças infecciosas. Elas são doenças, né, que chamam muita atenção e existe uma tendência, né, ao alarmismo. Nós devemos lembrar, por exemplo, que na atual epidemia de coronavírus, né, o surto, né, que se tornou uma epidemia, ficou restrito apenas à China, né, nós temos menos de 100 casos no mundo, e que a letalidade, mesmo na China, chega apenas a 2% dos casos sintomáticos, sendo uma doença viral, né, com um elevado número de casos assintomáticos. Esses dados, né, estão disponíveis nas entrelinhas dos noticiários e se eles fossem devidamente abordados, nos deixaria numa situação bastante confortável, diferente de muitas reações de pânico a respeito desses surtos que estamos presenciando no momento. E como o senhor colocaria o aparecimento das doenças emergentes e reemergentes no Brasil dentro do contexto da nossa transição demográfica e epidemiológica? Uma pergunta bastante interessante, né, principalmente para quem se interessa pela área acadêmica das doenças infecciosas, né, lembrando que a transição demográfica e epidemiológica acontece em estágios, né, que são relacionados ao desenvolvimento social e tecnológico. Então nós temos o estágio 1, né, em que você tem o controle da desnutrição e das doenças infecto-contagiosas. O estágio 2 e 3, né, que se caracteriza pelo controle das doenças crônico-degenerativas. O estágio 4, onde as doenças emergentes alcançam um patamar, né, de preocupação na saúde pública. E, finalmente, a longevidade paradoxal, que é o estágio 5. O Brasil, dentro desse perfil de morbidade e transição, né, se encontra basicamente nos estágios 2 e 3. Ele ainda está, né, avançando no controle das doenças crônico-degenerativas e se aproxima do estágio em que as doenças emergentes passam a ter importância em saúde pública. Nesse sentido, eu acredito que a gente tem que ficar tranquilo a respeito das doenças emergentes e realmente, né, concentrar esforços no que realmente é a grande, né, problema de saúde pública no Brasil, que seria o controle das doenças crônico-degenerativas e a contenção, né, das doenças infecciosas através de campanhas de vacinação. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Sr. Rafael Mariano aqui conosco. O podcast QR Content é uma iniciativa da QualiRede, líder em gestão e saúde. Saúde é tudo para a QualiRede. Acompanhe os podcasts e conteúdos nas nossas redes sociais em qrcontent.com.br. Para conhecer mais sobre o trabalho da QualiRede, visite o nosso site www.qualirede.com.br.